Boa noite, meu nome é Tainá Baldez, eu sou atriz e hoje eu tô aqui apresentando o podcast do Mais Arte Sempre com o nosso convidado especial, Virgílio Soares. Virgílio é intérprete de Libras e vai falar com a gente sobre acessibilidade. Boa noite, Virgílio, seja bem-vindo. Um prazer estar com você aqui. Boa noite, Tainá. É um prazer estar aqui. Feliz demais pelo convite, pelo projeto e vamos lá. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória como intérprete, da onde surgiu esse desejo, quando começou. Em 91 eu aprendi língua de sinais na Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, lá em João Pessoa, na Paraíba. Você é de lá? Sou de lá. Estava no ônibus, vi um grupo de surdos sinalizando, vi um grupo de pessoas sinalizando e verifiquei que uma delas era minha vizinha de rua. E aí perguntei onde é que fazia o curso, a gente estava passando quase em frente ao local na hora, o pessoal fez, aqui. E aí eu falei, na lanchonete? Não, do lado da igreja. Falei, legal. Aí fui em casa, pedi dinheiro pro meu pai, ele falou que não tinha, eu falei, aceita cheque. E aí voltei lá, né? Aí fiz o curso, foi um curso bem rápido, cheguei acho que com uma semana e meia de curso em andamento. E aí tirei uma péssima nota, inclusive, na avaliação final. Fiquei, assim, um pouco desmotivado, até que a professora, a Ivana Bezerra, perguntou: o que é que vocês querem fazer com a Libras? Aí eu falei, ser intérprete. E aí um grupo de adolescentes, né, todo mundo riu, porque eu tirei uma nota péssima. Só que rir de um capricorniano é uma coisa assim muito problemática, porque você está desafiando o infeliz. E aí a gente vai com gosto. No outro ano, descobri que tinha um curso numa outra igreja. Isso você tinha quantos anos? Isso, 12 anos. 12 anos de idade. Aí fui a uma outra igreja lá, referência da cidade, que tinha um ministério com surdos há muitos anos já. A primeira igreja batista de João Pessoa. E aí os líderes do ministério eram Heloísa Perales e o esposo dela, o Watson. A Heloísa já estava, entre aspas, herdando, né, do Daniel, não vou lembrar o nome dele. E aí, durante esse período, eu fiz um curso de 8 meses, aproximadamente. E na sequência, no ano seguinte, aí começou um outro curso de tradução e interpretação, né? Onde a gente escutava os sermões da igreja, as pregações, pegava os corinhos, os hinos da igreja e fazia a tradução deles, pensava na estrutura da tradução, ainda de uma forma muito amadora, mas já com uma certa seriedade, né? A interpretação de Libras no Brasil, ela surge muito no contexto religioso. Primeiro, por um padre que traz muito disso traz um livro, Linguagem das Mãos, Padre Oates, e depois nas igrejas evangélicas e Testemunho de Jeová também, né? E aí, no meio desse contexto, há uma difusão grande com o objetivo de ganhar as almas para Cristo. E aí tem um versículo em Romanos que fala: como ouvirão se não há quem pregue? E como eles ouvirão se não for em língua de sinais? Né? E a partir dessa perspectiva, o pessoal começou a evangelizar. Isso há muitos anos. Alguns ministérios em algumas igrejas, tipo na década de 70, mais 80, tem um grande boom, né, dos ministérios de surdos em várias igrejas no Brasil. E eu entrei em 91, né, o primeiro curso que eu fiz. No Ministério da Igreja Batista, comecei a interpretar em 93, pastor Estevão Fernandes. E aí, enfim, continuei trabalhando lá por alguns anos, eu acho que 6 anos mais ou menos, até 97, quando o Watson e a Heloísa saem do ministério, e acabei preferindo não
estar lá nesse espaço. E aí fui trabalhar com outras coisas também. A maioria das pessoas na igreja era surda ou era ouvinte? Não, ouvintes. A maioria. É uma igreja muito grande, é uma igreja basicamente de ouvintes, mas que tem muitos surdos também, né? Hoje... E era uma demanda da comunidade surda a tradução em Libras ou a tradução em Libras surgiu para convidar quem não escutava? Para convidar, para evangelizar, para trazer, e não só para isso, mas também para discipular, né? Entendi. Para dar continuidade e fazer com que essas pessoas permaneçam na igreja também. Uhum. E como foi a sua vinda para Brasília? Aí, ainda lá de João Pessoa, que tem que falar um pouco disso, em 2000, eu recebo, no final do ano 2000, eu recebo um convite para trabalhar numa escola de surdos, uma escola bilíngue, chamada CEPS, Centro Permanente de Educação de Surdos. Uhum. E a responsável era a professora Denise Coutinho. As aulas eram todas em línguas de sinais. Para os alunos surdos, era para jovens e adultos, né, no EJA, e posteriormente também para crianças. Uma turma só de surdos? Várias turmas só de surdos. A escola era para surdos. Entendi. Mesmo. Todos os professores sinalizantes, né, falantes de língua de sinais. E aí, nesse contexto, eu conheço a Renata, que veio anos depois a ser minha esposa, né? A gente veio a se casar. Renata Cristina, hoje está aqui em Brasília, Rezende, vou dizer o sobrenome porque é uma acadêmica hoje, então é importante a gente divulgar também. Foi super importante na minha vida, a gente teve uma história massa de 9 anos, né? Nesse contexto, eu mergulhei mesmo na comunidade, eu já vinha... Renata é surda. Renata é surda. Há 10 anos eu já trabalhava com surdos, né? Quer dizer, tinha aprendido língua de sinais em 91, em 2001 comecei a trabalhar na escola e conheci Renata. E aí a gente começou a namorar e entrei na associação de surdos, interpretei na associação, interpretei em cursinho. Teve épocas da minha vida que eu falava português, tipo, 4 horas por dia e o restante língua de sinais. Nossa. Trabalhando em associação de surdos, casado, namorando uma surda, interpretando em cursinho para surdo, então falava em língua de sinais na maioria do tempo. E foi uma imersão completa, assim, na comunidade. Dos 3 carnavais que eu passei em Olinda, foram com surdos, né? E a gente curtiu muito, assim, vários surdos maravilhosos lá de Recife, que a partir da Renata eu consegui realmente mergulhar na cultura. Fui a Recife, curti, e trabalhar também várias vezes, Fortaleza, Salvador, a partir desse contato com a língua de sinais numa outra esfera bem diferenciada. E aí eu pude perceber que fora do contexto religioso há uma outra Libras, né? Há uma outra língua brasileira de sinais, que é uma língua brasileira de sinais mais coloquial, mais solta, mais livre, com mais gírias, né? Com uma forma mais sagaz de mostrar o que se quer dizer, de construir uma imagem mental de um certo discurso. Bom, e aí foi massa. Foram 9 anos assim. Nesse carnaval que você falou, tinham intérpretes? Não. Mas é porque Olinda tem uma peculiaridade que é mais banda, né? Então a banda vai tocando e não tem o trio elétrico. Eles sentem a vibração. Não tem o trio elétrico. Então o pessoal vai só seguindo. E todo mundo indo atrás. E é curioso, assim... Tem um sinal que é um sinal da língua de sinais americana, mas que é bastante utilizado no mundo todo, que é esse daqui. O I, o I, o L e o Y. I love you. I love you. Né? Uhum. E aí, esse sinal é usado no mundo todo, assim, basicamente. E nesse rolê de carnaval de Olinda, é muito fácil o pessoal se perder, né? Porque você estando em grupo e de repente naquele empurra Sim. E o grupo vai se afastando.
Desculpa. E aí nessa, é, na ausência do pessoal, aí a galera ficava, e agora, como é que chama? Aí um levantava a mão assim, porque todos os ouvintes estavam levantando a mão assim para chamar alguém. Mas assim, não tinha ninguém. Então tava um lá na casa de caramba, outro para trás, e aí a gente ia se juntando, se juntando, se juntando, e saiu o bloco de novo. Ai, que imagem bonita. Não, bonito, bonito. Legal. Massa. Foi forte. Então, assim, foi mergulhando mesmo nessa cultura que eu me apaixonei, né? Me apaixonei muito, assim, pela forma deles se expressarem, pela forma deles contarem o mundo, falarem do mundo, representar as representações de mundo que eles têm a partir da língua de sinais. E aí trazia o repertório da igreja, porque o povo estuda mesmo, né? E tem uma disciplina, então eu consegui mesclar isso, né? Juntando desculpa, datas agora já são complicadas, já faz algum tempo. Em 2006, um pouco antes, eu conheci uma intérprete à época do Rio, que hoje é professora da Universidade Federal da Paraíba, Janaína Aguiar Peixoto, e ela trazia uma forma muito peculiar de sinalizar músicas e contar histórias e tudo, que ela trazia algo que à época chamávamos de classificador, hoje tem algumas discussões que alguns chamam de descrição imagética, a professora Ana Regina Campelo e o Marcos Luque, também a transferência, mas o que é isso, afinal de contas? É representar uma determinada forma, um determinado objeto, uma determinada pessoa com a mão. Então, por exemplo, a pessoa está andando, né? Então, ele vem para cá, ou simplesmente chegou e se aproximou, me olhou e depois foi embora. Então, quando eu faço essa sinalização e eu marco espacialmente esses elementos no discurso, eu consigo eu consigo dar ao surdo uma visualidade do que eu estou querendo dizer, ao invés de trazer quase que uma linearidade que as nossas línguas orais têm. Então, eu posso fazer isso e isso ao mesmo tempo, e no português eu diria, eu fiz isso e isso ao mesmo tempo. Mas aqui eu faço isso. Legal. Né? Então, os dois acontecem ao mesmo tempo. Então, quando eu consigo demonstrar aí essa forma de sinalizar, traz para o surdo uma riqueza muito maior. Né? E eles sinalizam assim, nós ouvintes que os surdos eles usam uma expressão que é olho sujo, que eles falam que a gente não consegue enxergar as coisas direito e que a gente precisa arregalar os olhos e limpar para conseguir enxergar a beleza da língua de sinais de fato. Né? E aí é isso que ela trazia, propondo esse tipo de sinalização. E também falava de tradução de música. Aí quando ela veio me propor para traduzir música num dos módulos, que era tradução de música, eu falei, não faço. Não acredito em música para surdo. Não faz sentido música para surdo. Música, surdo, o cara não escuta, então para quê? Né? Olha como esse mundo dá voltas. Olha como esse mundo dá voltas. Desculpa. E hoje você trabalha com isso. E hoje eu trabalho com isso. E aí ela falou, não, se você não faz, você não passa. Eu falei, tá bom, então eu faço, tudo bem. Sendo assim. Aí, por livre espontânea pressão. Sim. Aí fiz, curti. Aí, logo na sequência, vim morar em Brasília, né? O relacionamento com Renata terminava e voltava algumas vezes, terminou e voltou algumas vezes. E ela veio para cá, num desses términos. Quando isso aconteceu, aí 3 meses depois eu falei, então, ela, para João Pessoa eu não volto. Para João Pessoa eu não volto. Eu falei, tá bom, eu tô indo para aí. Aí vim, a gente casou logo na sequência,
E durante esse tempo, logo no começo, aquela vida difícil, estruturando, a gente ainda não tinha internet. Ela sempre curtiu dormir cedo, assim, um pouco mais cedo, e eu ficava até mais tarde. Eu ligava o webcam, ligava o computador, tinha uma setlist grande de músicas, botava o fone de ouvido, ligava a câmera e ficava lá traduzindo, né, enquanto ela estava dormindo. E aí fui traduzindo uma música, outra, de brinks, assim. Aí, posteriormente, mostrei para uma outra amiga surda que gosta de música e tal, a Helene. O sinal da Renata é assim. Qual é o seu sinal? O meu sinal, desculpa, Cada gente. pessoa tem um sinal, né? Pois é, e aí, porque eu sou Virgílio Virgílio. aqui, aí o pessoal faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, mas é N de Neto. Ah, N. Virgílio Neto. O meu é Tainá, o T e o cabelo. Ah, legal. Pronto, estamos apresentados. Massa. Aí comecei a fazer essas sinalizações de brincadeira e o grupo Surdodum, que é uma banda coordenada pela Ana, tem o Leandro, o Maurício e uma galera que toca. O Reinaldo é o mestre de percussão. Eles trabalham com surdos, né? Tocando, cantando. A Andrea também é surda e canta. E eu pedi para fazer uma tradução de uma música deles uma vez. Isso deu certo, a galera super curtiu. Aí foi aumentando essa procura. Essa procura. E aí em 2010 teve aquele rolê do Fora Arruda, né? E ia ter uma super festa do aniversário da cidade. Mas aí, como teve a descoberta do crime e tal, da propina, blá, 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 foi feito um outro aniversário da cidade. Foi Brasília, outros 50. E foi o primeiro evento totalmente acessível da cidade. Com shows em vários Isso lugares em na Funarte, 2010. 2010. E todo mundo interpretando, assim. E aí eu curti muito as interpretações que eu tinha feito. Os intérpretes também falaram elogiando, e os surdos, principalmente, né? Aí eu falei, pô, esse negócio tem futuro. E aí, a partir disso, começou essa brincadeira. E agora existe um mercado, né? Você trabalha traduzindo peças teatrais, shows, o que mais? Muito evento. Nossa, velho, tem demais. E qual você acha que é a importância da acessibilidade nesses eventos, a comunidade surda? Pois é, então... Aprova? Primeiro, assim, que acessibilidade, né? A gente fala, nesses casos específicos, do contexto artístico, de uma acessibilidade estética, né? Não é meramente comunicacional. E apesar de entender que existe uma poética discursiva em todos os tipos, né? Desde o jurídico ao farmacêutico, a bula tem uma poética que é aquela escritura, aquela forma de escrever. Eu não posso fugir daquilo. Eu não posso escrever uma bula em poesia. Quem dera pudesse, mas... eu sei, mas não rola. O parecer jurídico também tem um formato. E nas artes também existe uma discursividade, né? Uma forma de expressar que não pode ser ignorada, né? Eu não posso transformar algo que é muito... que quer alcançar uma representatividade específica e estragar isso com uma mera explicação sobre como o cara fez aquilo, né? Então, eu já vi um exemplo numa aula, alguém falou da música, uma aula de literatura, e alguém estava falando da música Lua de São Jorge, né, do Caetano. E o intérprete, não culpo, porque nós não temos formação específica para isso ainda. O intérprete traduziu: não, essa música está falando da beleza da lua. A lua que é bonita, a lua que brilha, feito não sei o quê. Não, mano, ele não tá falando isso não, velho. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não é desse jeito que as coisas acontecem, saca? Eu preciso
trazer para a língua de sinais A a metáfora que essa representação, essa construção sintática está trazendo para mim. Então, a partir dessa imagem que é criada na minha cabeça, a partir da leitura desse texto, como é que eu faço isso em língua de sinais para que o surdo também faça... tá. Que é difícil isso, né? Não é a tradução das palavras simplesmente, é a tradução... Não é palavra por palavra. Da sensibilidade, da... Mas é perceber como essa construção acontece, né? Então, por exemplo, quando eu faço do Chum, que eu acho que a gente fala um pouco disso daqui a pouco, mas quando eu falo na música do Chum, aí eu falo das águas doces, das águas salgadas. Eu poderia fazer água doce, água, sal, mas nada, não diz nada. Os rios, os mas mares. Se eu falo a cachoeira vindo aqui, desculpa, bati no microfone, a cachoeira vindo aqui forma o rio, desse rio eu já formo o mar para cá. Olha a imagem. É outro Paranauê, né? É disso que a gente precisa trabalhar. É dessa forma que eu preciso trazer esse encantamento para a pessoa que está assistindo, que é surda, para ele sentir na língua dele a beleza de uma determinada poética. E aí eu recrio, nos termos de Haroldo de Campos, né? Eu recrio uma poética. Você pede licença poética, então, para traduzir a música. Peço, mas tem que ter essa licença, senão nem faz sentido. Não chega. Senão não chega. Não chega. E eu preciso criar essa forma, né? É uma tradução a partir da forma, porque forma também é conteúdo. E você chama esse trabalho de tradução porque é uma construção poética, né? Vai além da tradução. Tem a Tatiana Prado, que defendeu o mestrado em 2015, ela criou o conceito, ela cunhou o conceito de tradutor, né? Esse conceito a gente está trabalhando, aliás, o conceito não, desculpa, o termo, né? Ela apresenta isso no final da dissertação dela e a partir desse termo a gente está trazendo alguns desdobramentos e também está cunhando a definição, né? Então, traduatuação. Que seria traduatuação, né? Eu já uso isso na defesa do mestrado. Desculpa, eu ia perguntar até da sua formação. Você é graduado em... Eu sou formado em pedagogia, graduado em pedagogia, licenciatura pela UNB e fiz mestrado em estudos da tradução também pela UNB, né? E aí, bem específico, com um grupo de pesquisa poética, tradução etnográfica e poéticas do Devir, com a professora Alice Ferreira, né? Que ressignificou muito a minha tradução, no sentido de que ela me apresentava elementos teóricos para repensar todo esse processo, né? Quando eu fazia algo, ela falava, olha esse autor, olha esse, Mechonique fala isso, Berman fala isso, tal, para eu começar a perceber e a metaproblematizar essa tradução. E foi um diferencial super importante para mim. São muitas referências? São bastante. Tanto específica nos estudos surdos, né, que aí a UFSC é pioneira nisso, como aqui em Brasília também, com um grupo bem consolidado na lexicografia, terminologia e terminografia, com a professora Enilde Faustes. E nos estudos da tradução, a Tatiana foi a pioneira, e eu já fui da segunda turma de tradutores que entramos no mestrado em estudos da tradução. Eu e o Rafael dos Anjos. E agora tem uma equipe já, tanto de surdos
o primeiro surdo Gilmar, eu vou pedir desculpa, não vou lembrar o nome agora. O Gilmar defendeu ontem, o primeiro surdo em estudos da tradução da UNB que defendeu ontem. Olha então, só. criou a tradução de um livro bem, bem bonito, e enfim. Mas agora eu acho que eu me perdi. Tudo bem, você puxou o tema do Edo Shun. Recentemente você fez uma sucessão na internet com um vídeo de você traduzindo, interpretando em Libras essa música. Como foi pra você? Foi esperado? Parece um vídeo super despretensioso. Nossa, foi muito despretensioso, assim. Qual foi a ocasião, o evento que você estava participando e que filmaram? Tem um evento anual, a Jornada de Pesquisa em Estudos da Tradução, realizado pelo Postrad, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UNB, que fica no Instituto de Letras, né? E nessa jornada, os estudantes apresentam as suas pesquisas. Os estudantes que estão com as pesquisas em andamento e os egressos que quiserem também apresentar, podem apresentar. Eu apresentei a minha logo depois daquela apresentação específica. Uhum. E eles pedem para algumas pessoas fazerem alguns números, né? Às vezes um poema, enfim. Foi nesse contexto que eu fui convidado pela professora Alessandra Harden. E aí ela me chamou para fazer a apresentação, me deixou livre. Aí eu conversei com o Yuri Mello, que é um parceirão, assim. O Yuri é um músico maravilhoso, virtuoso. Canta no Reggae Semente, canta no Comboio Percussivo, canta e toca, né? Nesses dois. E também no MP Bossa, com o Pedrinho. Então, Yuri já é um parceiro que eu já tinha trabalhado algumas vezes, traduzindo algumas músicas com ele. Aí eu falei, pô, Yuri, quebra essa. Ele aceitou. E aí precisava de um percussionista, eu chamei a Mariana Nardi, que também é uma fofa, tem trabalhado numa banda linda chamada A Banda Delas, né? Maravilhosa, aquela galera, velho, vai alçar voos. E falei, pô, são 3 musiquinhas, será que rola e tal? Então foi bem assim, vou me apresentar para um auditório relativamente pequeno, sei lá, umas 50, 60 pessoas, e tá resolvido. Quando eu comecei a fazer a tradução, a Lira Matos começou a filmar. Uma galera filmou, mas o ângulo da Lira eu acho que ficou mais legal. Eu vi, falei, pô, não vou nem postar porque é um vídeo de celular e tal, tô querendo fazer isso no estúdio, blá. Ah, você tinha planos de filmar no estúdio? Tenho ainda. Mas aí um brother pegou e postou na minha frente, porque esse vídeo ele foi divulgado no grupo do Postrad, dos alunos, e aí rodou para todo mundo, e aí, enfim, ele postou. Quando ele posta, eu falo, pô, já tá na internet, eu não tenho como despostar, vou compartilhar. E aí compartilhei. E aí eu comecei a me assustar, assim, porque tipo, foi às 10 da manhã que ele postou, tipo, meio-dia tava com quase 1.000 visualizações, 3 horas da tarde tava com 2.000, à noite tava com 20.000, quando chega no outro dia tava, acho que por volta de uns 60.000, e foi blum, 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 blum. Bom. E aí chegou a mais de 1 milhão de views. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. E eu fiquei... Parabéns, é lindo o vídeo. Obrigado, a gente vê que você obrigado. faz com muito amor. Obrigado. É muito bacana. Eu ia te perguntar uma coisa. Você acha que a sua comunicação oral, você falando em português, melhorou depois que você começou a falar? Porque o nosso corpo fala, né? O nosso gestual. Então você é muito expressivo. Você fala já Sim. com as suas mãos. Você acha que sim, que melhorou? Ai, não sei se eu já pensei sobre isso. Mas eu acho que uma das
peculiaridades é que eu consegui metaforizar melhor a forma como eu falo, né? Tipo, para quem curte astrologia, eu tenho Mercúrio conjunto a Netuno na casa 8 em Sagitário. Então, esse rolê da metáfora, né? É uma coisa que tá... É como eu consigo representar o mundo. Eu não sou preciso, descritivo, milimétrico. Para mim, essa nebulosidade discursiva, não no sentido de ser confuso, mas de trazer imagens mentais, é algo que é muito representativo assim, na minha fala. E a língua de sinais proporciona isso também. Então, às vezes, eu utilizo alguns recursos da língua de sinais para a própria contação de história, falando com ouvintes mesmo também, sem problema. Então você deve gostar muito de traduzir peças teatrais. Ah, cara, é doido. É muito bom, é muito bom. É um trabalho que você faz frequentemente? Começaram a te chamar mais? Eu comecei em 2014 com tradução viva contos africanos com a Nanã Matos e uma equipe linda, né? Vários músicos assim fantásticos e atores também. E aí depois dessa peça realmente teve uma abertura muito grande para entrar em contato com muita gente, né? Da arte, das cênicas, e começaram a acreditar no meu trabalho, né? Vendo a minha tradução, e a gente começou a ter um outro processo, uma outra relação que normalmente, infelizmente, acontece assim. E aí, Virgílio, beleza? Aqui é fulano de tal. Eu vou criar Nós estamos com uma peça para estrear semana que vem, e aí eu preciso que você venha aqui para fazer a tradução disso. E aí, semana que vem. Não, às vezes já chegou do mesmo dia, assim. E quer ou não está preocupado com a qualidade do serviço, né? Quando, na verdade, enquanto mais próximo da estreia você chama o tradutor, mais certeza você tem da garantia dele sujar a tua peça, né? Porque ele não vai ter a possibilidade de criar um projeto tradutório que case com a estética do teu espetáculo. O ideal seria ensaiar junto, né? Seria ensaiar junto, porque aí, imagina, você tá lá fazendo a tradução. Mano, eu sou grande. Não dá pra fingir que esse corpo não tá em palco. Ele tá. Vai ocupar um espaço em cena. Então ele vai aparentar uma verruga, saca? Imagina um verrugão desse tamanho na tua bochecha. Tu não vai gostar. É muito melhor você casar para que esse elemento componha junto com toda a estética do espetáculo. Uhum. E aí isso funciona de fato, né? Com um projeto de tradução, também buscar informações, sobretudo na comunidade surda, para ver se esses tradutores que fazem esse tipo de trabalho têm uma representatividade dentro da comunidade, para saber se eles fazem o trabalho de forma adequada, de forma correta, né? Tem gente que não estuda a tradução, tem gente que vai para uma tradução de um show e não sabe as letras das músicas que vai traduzir. Óbvio que também tem cantores, bandas, enfim, que chamam em cima da hora. E aí... Ou improvisam. Você consegue traduzir uma música que você não conhece? Rola, mas funciona como uma interpretação simultânea, né? Eu não tenho tanto tempo para refletir sobre essa tradução. Normalmente não fica tão legal. Seria o equivalente a uma primeira escolha de uma tradução, mas quando a gente faz uma tradução, tem algumas questões, algumas sentenças que a gente vai diretão, mas tem muita coisa que você precisa parar, refletir,
faz uma vez, não deu certo, faz outra, às vezes tem um insight muito tempo depois, e que se te dão na hora, você não tem essas tantas outras possibilidades para efetuar isso. Por isso, inclusive, que eu sempre estou traduzindo música, né? Tipo, curti uma música, gostei, já estou aqui no carro dirigindo, mas pensando, tipo, como é que é essa imagem, pá, tal, não sei o quê, para poder ir criando essa estrutura mental, né? É quase como se eu visse o filme dessa música. Vou dar um exemplo claro, a Vivo produziu um videozinho falando da... Pode falar? Produziu um videozinho falando do Eduardo e Mônica, daquela canção do Legião Urbana, né? E ficou mó fofes, assim. Foi um comercial, né? E eles vão mostrando flashes, dando a ideia do... Quem um dia irá dizer que existe razão, não? Aí você via toda a cena acontecendo de forma cinematográfica. É o que eu tento fazer com a língua de sinais. Trazer esse discurso de uma forma cinematográfica, com os personagens acontecendo, ou eu incorporando esses personagens, né? Quando eu incorporo esse personagem, às vezes, por exemplo, sei lá, num beijo, ou tipo, não, ou na desilusão, ou enfim, X. Aham. Então, quando eu vou ocupando e ocupo aqui também nas mãos, fazendo para um teórico chamado Kusaki, essas transferências, eu possibilito ao surdo quase como ele assistir esse filminho, né, acontecendo. E agora tem uns surdos assim fazendo um jeito de sinalizar. Estou tentando lembrar o nome porque isso não estava no script, infelizmente, mas é quase um texto específico que eles estão criando. Para ter ideia, eles representaram uma cena completa do Star Wars. Desde a guerra, a partir das naves espaciais. Então, os sinais eles têm uma determinada configuração de mão para mostrar isso. E aí, configuração, sei lá, de avião, pode ser essa, ou essa daqui é mais usada. Mas os caras começaram a fazer assim. Então, tipo, uou, né? Olha isso. Já fica muito lindão. Aí você vê essa sinalização acontecendo das naves e os raios passando. Aí eles contam essa história daqui, pulam até essa nave ser destruída, cair num determinado planeta. Quando cai, aí pula os dois Jedi. Gente, é uma narrativa... Olha só. E aí sai o sabre de luz. Pô, o cara conta tudo, mano. E a gente assim, na cadeira... Tinha que sair esse palavrão. E aí, mano, não tinha como, tá ligado? É muito fantástico. E aí, isso é uma das questões muito importantes de todo o tradutor de Libras. Se ele não mergulha na comunidade, se ele não mergulha, se ele não descobre o que é que está acontecendo, o que é que está borbulhando, a língua dele vai ficar atrasada. A língua dele vai ficar precária, pobre, rasteira, saca? E Podre. a língua é viva, né? Ela vai se modificando. Eu fico me perguntando em relação ao vocabulário. Você aprende palavras novas sempre quando surge um novo conceito, um determinado termo? Você consegue... Onde é que a gente todo. aprende? Tem... Na universidade, e aí eu sou tradutor de Libras da Universidade de Brasília, né? Sou servidor de lá, lotado no Instituto de Letras, mas atendendo a universidade toda. E lá a gente trabalha tanto na graduação, no curso de Letras
português como segunda língua e língua brasileira de sinais, e também nas pós-graduações de linguística e de estudos da tradução. Então... E Libras é uma disciplina obrigatória? Libras é uma disciplina obrigatória, mas tem morfologia, sintaxe, léxico, enfim, toda uma gama dos estudos da tradução, as questões específicas de tradução literária, enfim, tudo isso, e vendo os surdos problematizarem todas aquelas questões. Nesse problematizar é que os conceitos em língua de sinais, eles eclodem, assim, né? E aí a gente fica lá pescando. Então, por exemplo, parágrafo, que sempre foi assim a vida toda, agora eu estou fazendo assim. Por quê? Porque tá vindo o texto e aqui ele tem um recuo. Tipo, uou! E é muito mais econômico, né? Eu só fiz isso, enquanto o outro eu tenho que usar as duas mãos. Por mais que isso seja besta, mas tipo... Parágrafo 1, parágrafo 2. Muito mais rápido, mais simples, mais tranquilo e muito mais conceitual também, porque isso aqui pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma determinada marcação, né? Não tem... Mas esse é específico, né? É um termo. E aí a professora Enilde Faustos diferencia as palavras comuns, né? Do léxico comum e os termos. E em língua de sinais, o sinal, que é utilizado normalmente, e o sinal termo quando ele é de uma área específica. Né? E maravilhoso o trabalho dela, que trabalha já há muitos anos. Sem ela, a comunidade surda em Brasília estaria muito atrasada. Assim. É uma excelente profissional, professora, acadêmica, pesquisadora, e tem contribuído muito para levantar a comunidade surda em Brasília. Então, eu tinha que fazer essa homenagem à professora Enilde. Tá feita. Virgílio, se eu quiser aprender a língua de sinais hoje, onde eu procuro? Tem vários lugares. O IFB oferece, Instituto Federal de Brasília. Isso. Em alguns campi, eu não vou te dizer agora com certeza, mas em qual. Mas no site você consegue encontrar. Eu acho que no São Sebastião, aqui no campus de Brasília, no Riacho Fundo também, mas eu não tenho tanta certeza assim. Além disso, tem a Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos, chamada APADA, fica lá no CONIC, né? No finalzinho do CONIC, e lá os cursos são muito bons, todos os professores são muito competentes, e também tem a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, FENEIS, DF, com curso lá no INOSEB, que é uma comunidade católica que fica na 714 Sul. Esses são os lugares assim, que eu garanto que... Legal. E a UNB oferece também como disciplina, mas aí para os alunos da graduação. Muito em breve, para a comunidade também externa, isso vai acontecer. Ótimo. Tá? Como é que está a acessibilidade hoje? Obrigada. Como é que está a acessibilidade hoje nas escolas? Questão complicada. Há dois movimentos, né? Um movimento de inclusão e um movimento de uma educação bilíngue, né? Qual a diferença? Na educação bilíngue, as aulas elas devem ser ministradas em língua brasileira de sinais, né? Com professores com completo domínio em língua de sinais, onde a relação é direta. E aí o surdo ele vai ter possibilidade de aprender na língua dele de instrução, que é a Libras. Então, a pedagogia já é totalmente pensada para esse surdo. Na inclusão, é um elemento, às vezes dois, um pouco mais, no meio de uma classe, sei lá, de 13, 14, 30, 40 ou 20. Então,
O surdo, nesse caso, as pessoas podem falar, não, mas nós não vamos excluir, não. Mas você não está excluindo de forma... Tá pensando numa exclusão social, mas a exclusão intelectual está acontecendo. Porque 2 surdos no meio de uma comunidade de ouvintes, onde as interações estão acontecendo a 300 por hora, eles não conseguem acompanhar tudo aquilo. Primeiro que eles não têm um canal auditivo, né? Que a gente sabe que, olhando para frente, mas a gente sabe de onde está vindo os sons e tem condição de responder. Um aluno ouvinte, por exemplo, alguma pessoa fala aqui e você fala, não é assim não, né? Enquanto que o surdo, sobretudo nesse sistema que a gente de escola, quase como linha de produção enfileirado, né? Enfileiradas, aham. Ele não tem condição de ver o que é que está se falando atrás, tem um intérprete aqui na frente que está desculpa, que está sinalizando, mas que por mais que ele seja bom, ele está falando o que o professor preparou e que às vezes ele não tem nem tempo de desculpa, às vezes ele nem tem tempo de estudar isso direito. Aí as pessoas ficam preocupadas se vai haver esse tipo de exclusão, mas os surdos acabam sendo excluídos dentro da própria sala. Quando essa aula acontece com vários surdos, eles podem interagir livremente, porque aí eles não são minoria linguística, né? E aí esse conceito é muito importante para a compreensão do tipo de educação específica que o surdo precisa ter. Diferente, por exemplo, de um cego, é necessário que o cego, o deficiente visual, estude numa turma de deficientes visuais, sim, para estar junto com os pares, mas também para aprender técnicas específicas, leitura de braille, enfim, algo desse tipo. E pode ser que eu esteja falando alguma bobagem, já peço perdão para a comunidade de deficientes visuais se isso estiver acontecendo. Mas para ele participar de um processo inclusivo numa determinada escola, se houver material adequado, se tiver textos em braille, né, e se os professores conseguirem ler em braille também, isso fica um pouco mais tranquilo. No caso dos surdos, existe uma barreira muito grande, que é a barreira comunicacional. Então, eles não conseguem sequer fazer diretamente a pergunta para o professor. A relação já não é direta, é indireta, pelo intérprete, que vai ter uma formação que hoje no Brasil, assim, tem alguns cursos de letras, libras, tradução, né? São poucos. Aqui no GDF, por exemplo, são professores que sabem língua de sinais e que trabalham como tradutores de língua de sinais em sala de aula, mas que muitas vezes não têm a formação específica em matemática, em artes, em geografia, em filosofia. Imagina traduzir o mito da caverna se eu não tenho o mínimo de sinalização para fazer aquela construção que eu mencionei há pouco tempo atrás, para o surdo. Então, se eu não consigo representar espacialmente essa tradução, isso fica muito complicado, muito complicado. Ao passo que quando o professor tem influência na língua de sinais, ele tem muito mais condições de ir conversando diretamente com o aluno, percebendo, né, pela carinha dele se eles estão entendendo ou não. Então, a relação fica muito diferenciada. Eu espero que o bilinguismo ele avance cada vez mais. Aqui em Brasília nós temos uma escola bilíngue, que fica lá em Taguatinga, mas seria muito importante que isso fosse difundido, assim, de fato, né, em todo o Brasil. Bacana. Queria só fazer mais uma pergunta. O que seria um evento ideal para você em questão de acessibilidade? Hoje em dia, muitos eventos, não sei se os editais estão
estão beneficiando, né, exigindo tradução em Libras, ou se a comunidade surda tem se organizado para que sempre tenha um tradutor. Tem aumentado isso em Brasília, pelo menos. O que você acha que falta para construir uma sociedade mais acessível? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é começar a entender também que os surdos produzem arte, né? Eles têm surdos. A Renata mesmo, que eu mencionei, com quem fui casado, é atriz, organizou um festival imenso aqui em Brasília, no Museu da República, na Biblioteca Nacional e no espaço da 508 Sul, espaço Renato Russo, ao mesmo tempo, né, com surdos vindo do Brasil todo, fazendo essas sinalizações. Esse evento do Star Wars que eu falei foi nesse tipo de evento, né? Não só surdos, como ouvintes também, que são sinalizadores, participaram. Eu mesmo dei uma oficina de tradução poética em língua de sinais para surdos de 15, 16, 17 anos, que piravam, assim, tipo, nossa, a gente pode sinalizar de outra forma, tem mais possibilidades. E eles também com as sacadas, assim, que eu falava, caraca, olha só o que essa galera tá pensando. Mas fomentar isso, então isso já é uma questão muito séria, de que os eventos, eles pensem também que os surdos, eles podem trazer... O nome do evento da Renata foi o Despertacular, esse é o sinal, né? Despertacular, para despertar a galera, e é espetacular, né? Para que a comunidade participe de fato. Mas, por exemplo, a tradução que eu faço é uma tradução de uma equipe, de uma companhia, de uma trupe de ouvintes que está apresentando seu espetáculo, e eu estou fazendo para a língua de sinais. Mas pode ser o contrário também. Sim. Pode ter uma equipe de surdos apresentando com toda essa visualidade, com toda essa riqueza de expressões, e os intérpretes fazendo a tradução, dublando o que está sendo feito, né? Com uma tradução já estudada, pensada. Então isso já é uma questão de, minimamente, talvez no primeiro momento seja um pouco mais complicado falar em equilibrar, equacionar, mas que tenha representatividade da comunidade surda nos próprios espetáculos, assim, né? Isso já é importante. Mas, além disso, trazer os surdos também para avaliarem o processo de acessibilidade desses espaços. Então, minimamente teria que ter um avaliador surdo dizendo realmente se aquela acessibilidade, ou surdo, ou enfim, de uma determinada deficiência, de uma determinada deficiência que está pensando em prestar acessibilidade a ela, né, que esse representante da comunidade faça a avaliação e diga, não, tá ok, funciona. Porque a gente vê coisas assim, um pouco complicadas acontecendo, né? De pessoas que quase não sabem língua de sinais, ou sabem bastante, de forma bastante precária, sinalizando nos espaços, e aí usam uma roupa bacana, tem um jeito mais descolado, e aí fala, não, olha como ela é expressiva e tal. Tá, mas o que é que você sabe de língua de sinais para saber se a pessoa realmente é boa? Para saber se realmente a pessoa está fazendo um trabalho decente, né? Então, eu acho que essa é uma questão de extrema importância. Uma outra coisa é, primeiro, assim, saber quem são os profissionais, né? E aí, para saber realmente quem são os profissionais, além de consultar com os pares, né, das artes, enfim, que fazem isso, mas não somente questionar a própria comunidade surda, né? E tem um grupo de surdos que consomem arte, né? Que vão a eventos, que estão lá presentes, e que é super importante saber se esse profissional que fez a tradução,
ele executou de uma forma correta, né? Infelizmente, assim, há profissionais que não estudam as músicas que vão traduzir, né? Há profissionais que não estudam o texto do teatro, da peça que vai atuar, né? Como é que eu faço isso sem minimamente ter um contato? Lógico, há diretores também de teatro que chamam em cima da hora, ou diretores, ou produção, enfim, né? Isso complica muito a vida da gente. Mas eu entendo também que essa relação está se estabelecendo agora, há muito pouco tempo, né? Então, nem nos processos de formação cênicos, nem nos processos de formação de tradutores que são muito escassos, pensar nesse trabalho, nessa relação, isso acontece há muito tempo, né? Então, monetarizar o meu trabalho é uma coisa assim, extremamente complicada. Como é que eu vou, a partir de que eu vou dizer quanto é que vale o meu trabalho para uma determinada peça? Enfim, ao mesmo tempo eu preciso também de uma formação específica para isso, para saber o que é teatro, para saber o que é palco, para saber o que é luz, saca? Para saber o que é trilha sonora, para entender minimamente uma movimentação de um espaço cênico, para entender o meu próprio corpo, né? Como é que o meu corpo funciona dentro desse espaço, né? E isso, infelizmente, ainda não acontece. Mas voltando para a pergunta que eu dei uma fugidinha, perguntar para a comunidade surda e saber de profissionais, realmente buscar saber quem são esses profissionais que eu estou contratando, para saber se eles realmente executam o trabalho de uma forma profissional. Além disso, no que diz respeito a aproximar a comunidade surda para as artes, existe uma produção já significativa de surdos criando arte, tanto na literatura quanto no teatro, enfim, diversas formas de expressão. Em Sampa e no Rio, já existe elans. Não, slam. 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 Eu confundi com um programa. São batalhas de poesia. Exato. Que os surdos apresentam os slams. Eles tanto apresentam o slam em língua de sinais, como também eles participam junto com os ouvintes. E aí os tradutores estão aqui. E aí o surdo tá e o tradutor e vai acompanhando. Uai, não tem slam que acontece campeonatos mundiais e existe a tradução que fica do cada lado. Um na sua língua. Cada um na sua língua, e aí você avalia se tá legal ou não. Por que não em língua de sinais também? Então, se há essa possibilidade como slam... O tradutor simultaneamente rima? Sim. Meu Deus. Sim. Lógico. A pessoa que vai apresentar o slam, ele sabe que tem de 3 minutos, de 2, de 1, enfim, de 3 segundos, e o tradutor ele já está grudado, colado com o surdo que vai sinalizar. Então ele já fez a tradução prévia daquilo dali. Legal. Quando ele chega para apresentar, que o cara já ensaiou, aí ele vai e sai na hora, né? Mas, lógico, tudo estudado. Para que haja qualidade. No teatro também. Então tem essa possibilidade. Teve uma peça da Alice que foi um grupo de... Estou em dúvida se do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, que foi a Ângela Russo, que organizou a tradução junto com uma equipe tanto de surdos quanto de tradutores. Eles fizeram Alice no país. Nossa, lindo! O cenário maravilhoso. Eu nunca vi um cenário de Alice tão magnífico, assim, a queda no buraco, tudo acontecendo e eles conseguindo representar isso, mas tudo em língua de sinais. E uma equipe de tradutores
que já tinham ensaiado muitas e muitas vezes estavam com o microfone e ficavam falando, inclusive em fone de ouvido, né? Porque aí, se eu que sou sinalizante também, além de falante da língua portuguesa, se eu não quiser ouvir a intérprete, eu só vejo em língua de sinais. Perfeito. Então, eu consigo mostrar essa arte de diversas formas. Então, traz essa galera também para mostrar o que é que está acontecendo. É uma arte linda, é uma arte extremamente bonita, né? Não é esse o foco da minha pesquisa. A minha pesquisa é realmente trazer esses elementos da língua portuguesa para a língua de sinais, porque eu amo sinalizar também, é minha paixão, né? Mas tem muitos outros tradutores maravilhosos que fazem com exímia proficiência essa tradução de volta da língua de sinais para a língua portuguesa. E aí você, enquanto ouvinte, que não conhece a língua de sinais, ou que tem uma certa noção, tá lá observando toda a cena acontecendo, vendo, e tem uma dublagem acontecendo no exato momento que um determinado personagem está enunciando a sua fala. Isso Incrível. Fica massa, saca? Eu acho que é isso. Tá bom. Virgílio, você já deve ter feito muitos trabalhos que você curtiu. Eu queria que você falasse dos mais recentes ou de projetos futuros. Você fala com muita paixão, né, do seu trabalho. Então... eu sou chonadão mesmo. Teve vários trabalhos legais, assim. Eu sou extremamente grato. Falei, e só vou mencionar de novo, o Tradução Viva, Contos Africanos, foi a minha porta de entrada realmente nesse universo cênico. Fez toda a diferença no meu trabalho, me possibilitou pensar teatro de uma outra forma, né? Pensar e se traduzir de uma outra forma. Houve também o Edifício Aurora, com o Hugo Cassarici, e aí eu não só... esse foi ainda mais... Não foi mais legal, foi legal diferente. Porque além de traduzir, eu encenei e cantei. Era um musical. E aí, como era uma tradução que acontecia sincada com uma orquestra de computadores, as músicas todas já tinham um timing muito específico. Então, mecânicas. Então, a tradução ela poderia ser projetada, porque estava de acordo com aquela música. E aí, eu estava lá na projeção da tradução, mas estava aqui no palco também fazendo, junto com a Julinha Carvalho, maravilhosa, que eu aprendi muito, e a Cachimelo. Lindas. Né? E foi uma equipe maravilhosa, e tá com eles no palco, também o Gueira como assistente de direção, e uma galera maravilhosa, a Raquel como na luz... enfim, o Dagô no cenário, o Miguel Haru, enfim, muita só galera gente. Massa. Só galera massa. E foi um trabalho muito legal, porque as letras eram muito malucas, as letras das músicas eram muito perturbadas, assim. Tipo, os caras traziam um universo quântico para traduzir. E eu saí tendo que pesquisar muita coisa para conseguir traduzir aquilo. Eles, por exemplo, falavam da teoria das cordas. E como falar de teoria das cordas em língua de sinais quando não existe o termo específico em língua de sinais para representar essa teoria. Não dá para dizer só corda, não é essa corda. Como é que faz isso? Então, foi um desafio bem interessante. E um outro foi um Brinde a la Muerte, né? Onde eu conheci essa equipe massa que está aqui nesse projeto. E, cara, o Nielson... Nielson Menão. Que sujeito, assim, de uma sensibilidade maravilhosa, que era aquilo. E aí a gente conseguiu ir construindo essa tradução de uma forma muito sensível, né? Era uma peça muito delicada, assim. 2 atores em cena, o Nielson e o Humberto Pedrancini. E o Humberto também, maravilhoso. 2 gigantes, 2 monstros. Sim. E eu fiquei, assim, extremamente tímido, né? Porque, cara, reverência aos 2, assim, maravilhoso. E
e uma densidade muito forte. Mas, além disso, eram contando a história de dois homens casados com uma relação de 40 anos, né? Uhum. E no final da vida, um com cadeirante e o outro com câncer terminal. Olha o spoiler da peça. Não, pode continuar. Pode continuar. Perdão! Mas qual o rolê? É de trazer essa sensibilidade e esses corpos para a minha tradução. Tinha que ser uma tradução que eu conseguisse representar esses corpos, né? De uma forma muito específica, assim, muito linkada. E aí eu tenho que agradecer muito a iluminação também do projeto, que conseguiu fazer uma redução. A gente deixou uma luz, acho que a 10, 15%, alguma coisa assim. Ficou só um foquinho de luz, realmente, em boa parte da peça, para trazer essa atmosfera. Então, muito sensível. E a última para falar foi a peça Sinuca de Bico, que aí eu tenho que agradecer aquela musa da Alice Stefania, que generosamente aceitou o desafio de traduzir, de dirigir a gente. Todos amadores que, enfim... Não, amadores não. Eu sou profissional da parada, a Thalita também. A Glória também trabalha há muito tempo. Mas o que é a peça? Foi um recorte, resumidamente, foi um recorte de 2 livros. O Estrangeiro, do Camus, e O Caso Meursault, do Daoud. A Alice e a Tarsila, Alice Ferreira, que foi minha orientadora no mestrado, e a Tarsila... Perdão, Tarsila. Não coloquei aqui o seu nome, o sobrenome, Tarsila Amaral. Bom, enfim. As duas fizeram um recorte dos 2 livros, né? Colocaram os 2 personagens principais em diálogo. E aí foi uma leitura cênica, uma leitura dramática, exato. E aí 2 atrizes faziam os papéis e ficavam em diálogo em língua portuguesa, e 2 tradutores faziam os diálogos em língua de sinais. E, por proposta da Alice Stefania, em muitos momentos nós trocávamos, né? Então, os tradutores vinham à frente e tomavam o protagonismo da cena, assim, né? Ficava à frente e sinalizava, às vezes, com outro ouvinte, né? E essa relação ela acontecia enquanto a outra pessoa estava de longe fazendo a leitura do texto. E vice-versa. Enfim, essas combinações elas foram múltiplas. Esse foi muito louco porque teve uma plateia de surdos muito significativa. Surdos pós-graduandos e pós-graduados, de mestrado, doutorado, professores surdos da Universidade de Brasília, tradutores de Libras e professores de Libras ouvintes também, que puderam dar um feedback no final, quando a gente abriu para o debate e abriu para a discussão. Nossa, que rico. E aí teve uma possibilidade grande de retorno, assim, de conseguir compreender em que nós conseguimos atingi-los, assim, onde a gente conseguiu atingi-los, né? Isso foi muito, muito significativo. Ai, que bacana. Parabéns por esses trabalhos, que venham outros. A gente está tentando agora o doutorado, enfim, mais para frente a gente fala um pouco sobre isso. Tá bom. Virgílio, eu vi que você tem um outro nome. Um bande... Luango. Um bande Luango. Da onde vem? De onde vem? Eu sou iniciado no candomblé, de matriz Angola, da matriz Tumbajuçara,
Meu pai de santo, lindo, maravilhoso, Tata Nguzentala, quem me deu essa Digina, né, que é um nome iniciático no candomblé. E eu sou muito grato ao meu paizinho, a Inzó, que eu participo, que tá lá minhas coisas, eu amo demais e até fico angustiado porque esse ano foi bem atípico de trabalho, então fiquei bem afastado, mas é uma relação de muita amorosidade. E essa trajetória, né, que saiu da igreja evangélica e na UNB ela começa a ser desmistificada a relação com o sagrado, né, vendo outras possibilidades, passando pela ayahuasca, né, tomando chá, e outras formas de adoração também. Quando chega no candomblé, aí eu percebo que era aquele era aquele espaço que eu precisava, né? Eu sempre busquei o sagrado desde que eu me entendo por gente, assim, de muito novo, né? Na igreja evangélica, além de trabalhar no ministério com surdos, fazendo a interpretação, era professor de escola dominical, conselheiro da igreja, blá, 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 blá. Líder de acampamento, enfim. E quando eu saio, por não mais caber naquele espaço, né, e com todo o respeito e com toda a amorosidade, porque esse espaço me constitui também, né, a partir dele eu aprendi tanta coisa e sou muito grato a todos, eu preciso buscar outras formas de me relacionar com o sagrado e precisava de um espaço onde eu pudesse congregar, né, onde eu pudesse ter uma devoção, onde eu pudesse e sabia que tinha um chamado por alguma coisa que eu não conseguia muito bem entender. E aí, voltando mais uma vez para essa música do Oxum, por isso eu sou muito grato a essa Senhora das Águas Doces, porque eu não conseguia parar quando escutava essa música. E eu pedia 300 vezes perdão a Deus por estar dançando, mas toda vez que começava aquele eu já saía de ladinho assim, dançando, e não tinha jeito que desse jeito de eu parar. E pedia perdão de novo, e dançava de novo, e pedia perdão e dançava de novo. E fui muito conduzido à religião por essa senhora, que foi o primeiro inquice, né? Eu sou de matriz Angola, não é a nossa relação é com inquice, não com orixá. Tem diferenças específicas que eu acho que não vem ao caso falar, mas que foi a representação dessa energia da natureza, essa mãe das águas doces, que sempre me conduziu. Foi o primeiro inquice que eu vi quando eu tinha uma certa aflição do candomblé de Queto, e amo, respeito, acho maravilhoso, mas o barulho das varetinhas tocando nas atabaques, para mim, me trazia um pouco de dificuldade. No candomblé Angola é tocado com as mãos, e esse conforto acústico mesmo me traz um profundo alento. E eu acho que da própria ancestralidade isso, né? De não me sentir em um lugar e me sentir em outro. Então foi essa inquice, né, que me trouxe, que me conduziu, né? Primeiro inquice que eu vi manifestado na sala, primeiro inquice que me bolou, meu segundo santo, meu juntó, assim, minha mãe querida mesmo, assim. E quando tudo aconteceu, desse vídeo estourar e tudo, de não estar preparado, eu senti muito a mão dela, assim. E amo meu pai, amo demais Luango, assim. Eu sou ele é eu. E, enfim, não tenho o que falar do tanto de amor que eu tenho por ele, né? Pela força, pelo que ele representa na minha vida. Mas essa energia desse evento específico na minha vida, eu senti a mão dela, assim, plum, pontual. E
E eu acho que foi muito justa a homenagem que rolou nesse contexto, né? Com certeza. Virgílio, eu queria te agradecer imensamente por compartilhar a sua história, seu trabalho, seu conhecimento. Foi um prazer te receber aqui. Até a próxima. Agradeço demais ao projeto de poder contar um pouco dessa história. Bastante. Mas valeu demais e um cheiro. Achei. Achei.